vocês para um dos nossos encontros de psicanálise, onde temos o prazer, né, de receber a Adela Stoppel-de-Geller. Comentávamos antes com a Adela de que nós temos tido a alegria, né, se por um lado esses tempos difíceis nos trouxeram esses novos modos de nos encontrarmos, também a possibilidade, através das atividades remotas, tem nos permitido que a gente cada vez mais encontre pessoas de outros estados, né, traga pessoas de diferentes lugares do Brasil, de fora do Brasil, para esses nossos encontros já tradicionais na SIG, né, que são os encontros de psicanálise. E esse tema, né, e a Adela como nossa convidada, foi um dos encontros de psicanálise que recebeu maior interesse, né, das pessoas. Então, nós tivemos, a gente sabe que entre as inscrições e efetivamente a participação não necessariamente correspondem ao mesmo número, mas eu quero dizer para vocês da importância desse nosso encontro. Hoje nós tivemos 295 inscrições, né, para essa atividade. Então, isso diz, Adela, da honra e do prazer que a gente tem de te receber na SIG, né, e de tratar de um tema de fundamental importância, né, que é o tema que diz respeito ao autismo, né? O tema de hoje, então, se chama do espectro aos espectros do autismo infantil. Eu vou apresentar a Adela para vocês. Eu peço que todos mantenham, por gentileza, seus microfones fechados durante a apresentação. Nós vamos gravar essa primeira parte, né, a fala da Adela, e depois vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube. A discussão posterior à fala da Adela será aberta a todos. Peço que se inscrevam somente após o encerramento da fala, para efeitos de organização. As perguntas e considerações podem ser feitas tanto de forma oral quanto pelo chat. A Jordana Indurski é membro da comissão científica e ela quem vai nos assessorar também no debate. Então, sem mais delongas, vou apresentar a Adela para vocês. A Adela é psicanalista, é formada em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, é mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado em psicanálise sobre escritas da clínica com crianças, história e transmissão da experiência na UERJ. Autora de Vestígios do Tempo, Paradoxos da Atemporalidade no Pensamento Freudiano, organizadora de Psicanálise com Crianças na Contemporaneidade, Extensões da Clínica, de 2007, Psicanálise com Crianças, Perspectivas Teórico-Clínicas, de 2008, Atendimento Psicanalítico de Crianças, de 2011, e Atendimento Psicanalítico de Gêmeos, de 2018. Ela coordena, junto com a Ada Morgenstern, do Grupo de Pesquisa Gemelar, uma parceria do setor Clínica e Pesquisa, do Departamento de Psicanálise com Crianças e a Faculdade de Psicologia da USP. E é também supervisora do Sustentar Psicanálise, Infâncias e Saúde Pública. Coordena o Departamento de Psicanálise com Criança no Instituto SEDES e ministra aulas no curso de formação, assim como no curso de Teoria Psicanalítica da COGEAI, da PUC de São Paulo. Então, a extensa experiência, né, dela, com certeza justifica, né, o interesse, né, por esse tema no dia de hoje. Adela, seja muito bem-vinda, é um prazer realmente te ter conosco, a palavra está contigo. Bom, muito obrigado, bom dia a todos, uma quarta-feira. Eu não estou acostumada nesses encontros de quarta-feira, normalmente estou trabalhando no consultório, hoje então é um dia bem diferente. Me surpreendeu também, que nem a Débora falou, a quantidade de inscritos e pensava, bom, acho que não tem tanto a ver comigo, tem mais a ver com o assunto, que é um assunto que, de fato, desperta muito interesse, curiosidade e preocupação, né? Preocupação porque eu acho que justamente uma das coisas que eu fui vendo em todos os meus anos de formada é esse aumento estrepitoso de
casos de autismo, né? As estatísticas falam uma criança em 10.000 nos anos 70, uma criança em 2.500 em 1985. Alguns números já falam em uma criança em 54 em 2020. Isso significa um crescimento de mais de 7.000% no número de casos. Então, é óbvio que esse aumento faz pensar, bom, de que se trata, né? Que tipo de epidemia, que tipo de pandemia, aliás, falando em pandemia, né? Que tipo de pandemia é essa que dura tantos anos e que está se tornando alguma coisa, era alguma coisa rara, né? Há 50 anos atrás, e agora está se tornando algo bastante comum, né? Deixou de ser algo raro, né? E, evidentemente, vocês já devem ter ouvido várias questões que tentam explicar isso de diferentes motivos, mas esse foi um dos motivos pelos quais pensei em falar do espectro, né? E vocês devem ter percebido o jogo, de alguma maneira, que eu quis fazer com o espectro e os espectros, porque eu vou querer falar dessas duas coisas. Por um lado, da transformação gigantesca que aconteceu quando, a partir do DSM-4, o autismo passou a ser considerado um espectro. Vou tentar explicar e falar um pouco dessa história, que me parece muito importante, porque é também um dos motivos pelos quais o autismo carrega espectros, carrega fantasmas, e, de alguma maneira, também é um espectro que nos assola aos psicanalistas. Então, eu vou estar tentando trabalhar o tempo inteiro com esses dois sentidos, né? E queria contar para vocês também que essa ideia que eu tive foi em função de que, quando a Débora fez o convite, me falou que na SIG estavam trabalhando o tema das fronteiras, dos muros e das bordas. Então, a primeira coisa que me ocorreu, né, foi que justamente o espectro implica uma mudança radical em relação às ideias a ideia de fronteira, ou a ideia, se vocês quiserem, de estrutura, que a gente vem discutindo há muito tempo dentro da psicanálise, né? Desde os anos 80 para cá, ou seja, exatamente no mesmo período histórico em que, na psiquiatria, o autismo deixa de ser considerado um transtorno e passa a ser considerado um espectro amplo, na psicanálise começa a se discutir a questão de se o autismo é uma quarta estrutura, além da psicose, da neurose e da perversão. Vocês em Porto Alegre devem ter ouvido muito o Alfredo Jerusalemsky falando disso. Na França, os Lefort também
trouxeram mais ou menos concomitantemente a mesma discussão de se o autismo era uma quarta estrutura. Em todo caso, me parece que justamente a ideia de espectro que a gente vê frequentemente acontecer com, não tão frequentemente, com a luz quando se produz um arco-íris, é justamente uma ideia que tem fronteiras, bordas, limites imperceptíveis, né? Então, esta é uma das coisas que eu queria trazer para vocês, né? Porque justamente mudam os critérios diagnósticos ao trazer esta ideia do imperceptível. Muda também, eu diria, a física, né? Não se trata de uma física dos corpos. Quando a gente está pensando questão da estrutura, eu acho que a gente está pensando numa física dos corpos, a gente está pensando em a ideia de gravitação, a ideia de peso, a ideia de gravidade, né? A gente fala muito da gravidade, da maior ou menor gravidade dos casos, e essa ideia de gravidade é herdeira, vem para nosso campo do campo da física, né? Então, essa é a física dos corpos, né? A física herdeira dos espectros é uma física das ondas, é uma física das frequências, é uma física sem peso, né? Então, eu acho que nós, como psicanalistas, que passamos muito tempo, e eu estou dizendo isso porque eu me propus a repensar uma série de questões pelas quais eu me vi muito tomada, né? Durante muito tempo, nos meus estudos da psicanálise, nas discussões com colegas, a discussão sobre as estruturas é uma grande discussão divisória de águas dentro mesmo da psicanálise, mesmo dentro dos lacanianos. Então, eu me vi pensando um pouco que a gente tem que estar atento, né? A psicanálise sempre esteve atenta às questões sociais que são contemporâneas, né? A contemporaneidade. E, nesse sentido, me parece que essa questão dessa mudança de critérios diagnósticos, essa ampliação do espectro, que primeiro a construção do espectro e depois a ampliação do espectro, que pela própria noção de espectro vai tendo bordas e limites muito pouco precisos, né? Tem que nos fazer pensar como psicanalistas, né? Tem que nos fazer pensar, porque também é assim que a gente tem que falar com os outros profissionais que estão se ocupando desse campo, né? Porque a gente tem que dialogar de alguma maneira com o mainstream da psiquiatria também, mesmo que a gente discuta, né? A gente tem que ter mais consciência de que a gente está falando, né? Como a gente está usando os termos. E, nesse sentido, também me pareceu extremamente importante
esta questão das fronteiras, que traz a questão das línguas, né? E das traduções, porque às vezes a gente, como psicanalista, deixa certas ambiguidades de sentido, deixa certos mal-entendidos, mas a gente tem que ter consciência de que se tratam esses mal-entendidos e em que terreno, em que campo, em que borda tênue a gente está falando como quando usa uma certa terminologia. E claro que também porque os pais chegam, né, aos nossos consultórios com diagnósticos já feitos, e este era outro dos assuntos que me parecia importante pontuar, né? Quando eu comecei a trabalhar nos anos 80 com autistas, eu estava me lembrando que uma das primeiras instituições onde eu trabalhei se falava das crianças atípicas, né? E estava pensando isso, como estes termos foram mudando, né? E justamente vou falar disso também, dos movimentos sociais, né? Dos grupos que foram se formando, de pais, de crianças, etc. Uma das questões justamente que eles discutem é o critério de tipicidade, que então se coloca, e vocês devem ter ouvido falar, da neurodiversidade como um contraponto a o típico, atípico, né? Que veio, de alguma maneira, substituir também os critérios de normal e patológico. Então, todo esse movimento da neurodiversidade me parece algo para o qual a gente tem que prestar muita atenção também, porque um pouco acompanha a formação de outros grupos identitários, né? De outros grupos que tomam força social, política, que se manifestam, que pedem voz, que pedem reconhecimento, e que eu acompanhei isto bastante de perto. Muitas vezes os psicanalistas nos colocamos de alguma maneira como se eles estivessem nos questionando, né? Então, discutindo os critérios de agrupamento, etc. E com isso, muitas vezes temos dificuldade de escutar, né? Por que eles estão se reunindo? O que eles estão ganhando com essa reunião? O que eles estão ganhando de lugares de atendimento, de lugares de acolhimento, de demanda por tratamentos, de benefícios sociais? Isso estou dizendo, não acontece só no campo do autismo, isso se transfere também para outros grupos, para os LGBTs, para as questões das etnias, ou seja, é muito curioso quanto essa mudança numérica, que do ponto de vista médico nós achamos tão preocupante, do ponto de vista dos grupos que se conformaram como grupos sociais, como grupos identitários, como grupos como força política, né? Como toda força política, eles querem ser mais, eles querem ter mais força, e para isso eles precisam de números. Então, nesse sentido, eu diria que isso faz um certo confronto, um certo embate a uma ideia que foi extremamente forte para nós sobre
não fechar diagnósticos, sobre o não fechamento da estrutura, sobre pensar o diagnóstico como um selo, como um carimbo, como alguma coisa aprisionante. E eu diria, e isso me parece que a gente ainda tem que processar muito, nós psicanalistas, isto, a conformação destes grupos está transformando completamente a ideia de diagnóstico. Tanto é que muitos dos grupos defensores do autismo como uma neurodiversidade são completamente contrários a qualquer tratamento, né? E, nesse sentido, eles se contrapõem ao discurso médico. Então, eles demandam, exigem um diagnóstico, mas, na verdade, em função de ter direitos, de ter voz, de ter força política, de poder pleitear por um lugar, né? Como se diz hoje em dia, para ter um lugar de fala, né? O que talvez a gente... duas coisas que eu quero dizer aí, que me parecem importantes. Uma, em relação a esta questão do lugar de fala, eu tenho insistido, porque para mim foi uma descoberta mais recente, que a gente, quando fala do infans, esquece a origem que se mantém vigente justamente nesta questão do lugar de fala, porque originariamente o termo infans era, para os gregos, o de aqueles que não tinham lugar de fala. Quer dizer, nós transformamos isto muito rapidamente, psicologizamos, melhor. Nós psicologizamos isto e falamos do infans como bebê. Mas não pensamos, então, ou temos uma certa contradição lógica, né? Quando falamos o infans e fazemos atendimento de bebês e damos para os bebês um lugar de fala. Então, ou o bebê é um infans ou não é um infans, né? Estou provocando um pouco aí, porque o termo infans quer dizer justamente aquele que não tem fala e que não só fala, senão que não vota, que não tem direitos, que não é escutado, que não pode ir num tribunal, né? Uma outra questão curiosa, importante, dando um pulo na história, mas que me parece extremamente importante, o autismo com Kahneman, em 1940, o primeiro diagnóstico que se faz especificamente para pensar a infância. Então, eu diria que na metade do século XX, nós temos uma virada muito importante, herdeira do conceito de desenvolvimento que surge com Gesell nos anos 20, né? Em Yale, né? Digo isto, parêntese, não quero me desviar tanto, mas se vocês assistem o documentário Três Estranhos Idênticos, que fala de uma pesquisa muito curiosa, particular e bastante estranha, né? Que a psicanálise estava desenvolvendo nos anos 60, uma das questões que aparece é que ela estava sediada em Yale, né?
E Yale é o lugar onde estava Gesell e aonde depois foi o diretor dessa pesquisa, e compartilhando disto com Anna Freud, com a Dorothy Burlingham, coisa que aparece menos explicitamente no documentário, mas eu digo isto porque esta ideia do desenvolvimento é extremamente forte, extremamente presente quando a gente vai mudar a psicopatologia e criar uma psicopatologia específica da infância. Um dos textos que um texto que eu publiquei na revista da SIG, né, e que me lembrava dele também quando estava preparando a fala de hoje, se chama Não Há Mais Histerias na Infância, e justamente uma das perguntas que eu me fazia como tinham mudado os diagnósticos e por que os diagnósticos mudam com o tempo. Então, uma das questões que eu estou trazendo para vocês, porque a mim me ajuda muito a deixar de tomar certas verdades como verdades tidas como dadas, trabalhar nessa perspectiva histórica. Porque trabalhar nessa perspectiva histórica, fazer uma certa genealogia, como diria Foucault, das categorias que estamos usando, dos termos que estamos usando, fazem com que a gente não não cole, né, a certas verdades tomadas como dadas, tomadas como atemporais, como universalizantes, e perca, nesse sentido, a possibilidade de questionamento e de entender aonde nós estamos, por que nós estamos aqui. Então, eu comecei trazendo esse dado estatístico e estou trazendo questões para trás, né? Então, uma das coisas que eu me perguntava nesse trabalho que eu publiquei, que eu trouxe uns casos de Moshe Guffi, de um texto que ele publicou em 1913, 13, e que Freud citava em Totem e Tabu, e justamente eram crianças que apresentavam ataques convulsivos, e uma dessas crianças também tinha deixado de falar, né? E eu me perguntava assim, bom, que diagnóstico teria hoje esta menina que deixou de falar com 3 anos, né? Na época, ela teve um diagnóstico de histeria, mas se a mesma criança, se fosse possível pensar, né, essa mesma criança, que diagnóstico teria? Hoje, justamente, a gente pode pensar o diagnóstico de histeria na infância desapareceu. E é claro que uns diagnósticos aumentam o número de casos, outros desaparecem. Uma coisa, evidentemente, tem a ver com a outra. Mas, neste caso em particular, um outro ponto muito importante é que Guffi estava trabalhando na mesma clínica que Bloiler, que Jung, que Sabina Spielheim, né? E que foi a clínica onde se Bloiler, né, criou, inventou a palavra autismo, né?
o tema é muito importante, né? Como se eu falei do termo infância, né? E que implica revisitar, né, o surgimento de um significante, porque nós, como psicanalistas, sabemos que as palavras fazem marca no corpo, né? Então, que chamar uma coisa de uma maneira ou chamar de outra faz toda a diferença. Então, eu queria trazer um tanto rapidamente, porque eu acho que tem a ver até com a questão dos espectros, dos fantasmas, que a gente porta com o autismo, é algo da história dessa palavra. E algo da história dessa palavra é que Bloiler cria essa palavra, que me parece importante colocar também este termo como antecedente da mais conhecida discussão entre Jung e Freud. Vou tentar explicar por quê. Bloiler era o chefe de Jung em Burgsogli. E Bloiler, então, se interessou muito pelo trabalho de Freud. Freud tinha acabado de escrever os 3 ensaios. Nós sabemos que uma das grandes criações dos 3 ensaios é o conceito de autoerotismo, que vai organizar o segundo dos 3 ensaios. Bloiler fica muito interessado nisto, mas acha politicamente complicado falar da sexualidade infantil. Então, propõe para Freud tirar Eros do autoerotismo e criar, então, a palavra autismo. Vejam a operação cirúrgica no significante que pode produzir uma castração de 4 letras de um termo. Se vocês quiserem, uma condensação, mas uma castração, né? Que extrai não é qualquer coisa que extrai Eros, né? Extrai Eros, justamente, que Eros é o componente de ligação, sempre foi. Na psicanálise, Eros é o componente de ligação. Então, e nós sabemos que a ligação, né? A ligação com o outro é o elemento fundamental, né? Esta ligação amorosa, esta ligação prazerosa, este contato afetivo, né? O autismo é um transtorno do contato afetivo. Então, vejam como esta questão do contato afetivo se coloca desde a criação do termo, né? Eu acho muito importante porque pensar nesta origem, né? Nesta transformação de autoerotismo a autismo, Freud comentou muitos anos depois com a Marie Bonaparte que nunca uma heresia tinha irritado, exasperado tanto ele quanto esta operação que Bloiler fez junto com Jung, né? Então, pensem, porque a gente discute muito a transformação do termo libido, né? A gente sabe que Freud
faz pública, né, a discussão com Jung no texto Introdução ao Narcisismo, e justamente o que ele está dizendo, né, é que Jung está dessexualizando, né? A gente escutou muito isso, que Jung está dessexualizando o conceito de libido, mas prévio a esta operação de 1914, nós tínhamos a dessexualização do autoerotismo e a sua transformação em autismo. O texto que Freud discute esta questão é ainda anterior, então, à introdução ao narcisismo, e é o texto de Os Dois Princípios do Funcionamento Psíquico. O texto dos dois princípios do funcionamento psíquico, a gente tem que ler com olhos muito diferentes dos que a gente está acostumado a ler, porque justamente o que Freud faz é dizer que a realidade se constrói como uma derivação, digamos assim, como um adiamento e uma espera e uma transformação, o Lacan diria uma torção do princípio do prazer, mas não como algo separado na origem. E esta a grande discussão que estão tendo Bleuler, Jung e Freud, né? E que vai ser decisiva em tudo que virá depois, para pensar a linguagem do autismo, a conexão com a realidade, a conexão com o outro, e aquilo que a gente já escutou tanto, né? A Lasnik falando sobre a questão dos tempos da pulsão, sim? Da não constituição desse circuito pulsional. Vejam, né? Eu estou pegando uma questão que é anterior e que é esta extração de Eros, né? Que depois teve também consequências dentro da psicanálise, como a de Mahler, a de Taskin, que foram pensar, então, em autismos primários, em autismos normais, etc., mas que pegaram o termo já vindo de Bleuler, né? E que, nesse sentido, faz curto-circuito com a proposta freudiana, né? Então, eu tomei estes elementos de uma psicanalista francesa, a Marie-Claude Thomas. Nós trouxemos ela nos SEDES, depois de eu ter encontrado as pesquisas históricas que ela fez, que me ajudaram muitíssimo a poder me aprofundar nestas questões, né? Um dos livros dela é O Autismo e as Línguas, um outro se chama Freud, Bleuler, Körner, e o ano que vem vai sair um texto pela Zagodoni, das palestras que ela deu no SEDES em 2018, situando um pouco todas estas questões históricas, que me parecem fundamentais. Uma outra questão fundamental, esse livro já está à disposição, dois outros livros que eu quero falar, à disposição de vocês, é o livro da Edith Schaffer, uma historiadora. Deixa eu pegar aqui o livro da Edith Schaffer. Eu não estou com a editora aqui, mas ele se chama As Origens do Autismo na Viena Nazista. Ele foi traduzido, saiu em 2019, 2020, eu devo ter ele por aqui,
a história que a Edith Schaffer conta é de arrepiar. Uma das coisas que eu posso compartilhar com vocês, quando eu comecei a trabalhar com autismo, a gente falava dos autistas de alto funcionamento, dos autistas inteligentes, para falar dos autistas de Asperger, né? Asperger, a história é muito importante. Ele foi um grande colaborador do nazismo, absolutamente imbuído do espírito de eugenia do nazismo. E, na verdade, o que eu fiquei sabendo, né, nesse livro impressionante é que os autistas inteligentes, os autistas de alto funcionamento, como a gente ficou conhecendo os autistas de Asperger, ficou esse nome porque os outros foram assassinados, exterminados. Então, só deixavam vivos os autistas inteligentes. Os outros, para os outros, eles diziam que a vida não valia a pena ser vivida, né? Então, fez parte isso de um programa que se chamava Action T4, né? Que, deixa eu ver se eu tenho isso aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, por esse programa, né, T4, se executou um programa de eutanásia infantil e 789 pacientes foram mortos. Então, eu queria trazer isto aqui, porque são os fantasmas que acordam junto com alguns nomes, né? A Elizabeth Roudinesco chegava a dizer se a gente não deveria eliminar esse nome da história negra da psiquiatria, né? E esse nome, justamente, o nome de Asperger, né, é redescoberto por Lorna Wing nos anos 80, é o responsável pela criação do espectro, né? Porque eu diria que, quando a Lorna Wing, nos anos 80, ela encontra os textos de Viena, de Asperger, ela reivindica que os casos com os que ele trabalhou sejam considerados dentro, então, do mesmo espectro daqueles que tinham sido trabalhados por Kanner, né? E é assim que se transforma, a partir do DSM-4, a consideração de um transtorno por um espectro amplo, né? Uma outra novidade destas novidades velhas, né? Que eu estou falando destas novidades velhas, mas para falar do que me parece fundamental para pensar em termos de história, para a gente ter presentes estes fantasmas que nos habitam, que nos visitam, que nos revisitam, né? E que estão sendo redescobertos e que têm que nos ajudar a pensar ou repensar, né? E um outro livro que acabou de sair, eu fiquei traduzindo esse livro, que me impactou muitíssimo,
com duas colegas, a Fabiana Bicho e a Ana Beatriz Albornoz, que saiu agora, recentemente, se chama Por que ignoramos Freud, o pediatra? A relevância da formação pediátrica de Freud para a origem da psicanálise. Essa outra pesquisa histórica que eu achei impressionante, de um psicanalista italiano que se chama Carlos Bonomi, está aqui, vou mostrar para vocês. Recém-saidinho, ainda não fizemos o lançamento, então estou contando como novidade. Me ocorreu pensar hoje que tão impressionante quanto esta história que eu estou contando para vocês da transformação radical que se opera ao tirar as 4 letras de Eros do autoerotismo e transformá-lo em autismo. Então, algo equivalente é a pesquisa histórica que Bonomi faz da formação pediátrica de Freud em Viena, nos fins dos anos 1890, né? Freud, depois do trabalho com Charcot, vai para Berlim, né? E a gente conhece muito menos o que se passou nesse tempo. Freud não só se formou e trabalhou, vocês devem ter repetido junto comigo, né? Freud nunca atendeu crianças, eu quero dizer que Freud atendeu crianças durante 10 anos, 3 vezes por semana. Então, Freud não estava falando de crianças só pelo que lhe contavam os colegas, né? E a hipótese que o Carlo Bonomi levanta é que Freud ficou extremamente traumatizado com o tratamento dos infants, vou dizer infants agora bem de propósito, com o tratamento dos infants em Berlim. E os infants, nesse sentido, é importante que eu diga isto, não eram só as crianças, eram as crianças e as mulheres. Porque o que ele encontrou era uma, eu diria, quase que uma obsessão com o tema da masturbação feminina e infantil e procedimentos extremamente cruéis e castradores que apontavam a extirpar, eliminar, recortar e inibir a sexualidade das crianças e das mulheres. Bonomi traz uma lista impressionante de trabalhos dos anos 1887, 1886, etc., que anteriores, então, à psicanálise, trabalhos do campo médico, especialmente do campo da ginecologia e da nascente pediatria, que propunham a castração na histeria das crianças e das mulheres. Então, um dos títulos é Castração na Histeria Epilética, de um autor que se chama Bomi, outro de um autor que chama Forel, que é Tratamento da Histeria pela Castração, 1886, um outro de 1886 de Helbrun, que se chama Tratamento do Delírio Moral através da Castração, etc, etc, etc. Por que eu estou trazendo isto? Porque hoje de manhã acordei pensando, assim como
o autismo foi roubado, atravessou a fronteira da psicanálise. E quando atravessou a fronteira, numa outra língua, né? Numa outra tradução, se transformou numa questão do desenvolvimento, numa questão de aprendizagem, numa questão neurológica ou numa questão genética, né? E num outro campo, né? Assim também foi a operação que Freud fez com a castração. A castração era um significante da pediatria e da ginecologia que ele rouba desse campo e traz para a psicanálise para costurar o corpo de maneira simbólica, né? Numa outra live que a gente fez com uma das colegas, a Júlia Joia, trabalhando a questão, uma colega da Andrea, do Sustentar, trabalhando a questão dos diagnósticos de autismo na saúde pública, no SUS, principalmente, eles estavam atendendo uma grande população de bolivianos, de crianças bolivianas com dificuldades de fala. Uma das coisas que me chama muito a atenção nesse trabalho é a grande quantidade de pacientes que chegam por questões de fala e de linguagem na infância. Eu diria que é uma das principais queixas que trazem, né, as crianças aos serviços públicos, principalmente os CAPs. Neste território, uma das questões que mais chamou a atenção era a quantidade muito significativa de imigrantes, principalmente bolivianos, que estavam apresentando questões de fala e de linguagem. E um dos significantes que se repetia, né, nas histórias deles era que eles tinham emigrado para o Brasil algumas vezes se enganando, enganados ou se enganando em relação ao significante oficina. Vejam que interessante, porque assim como a questão que eu estou trazendo da castração, né, é o mesmo significante que tem significados diferentes em espanhol e em português, né? E que, então, como diria Freud, o inconsciente se aproveita dessas superposições, né, para fazer a dele, né? E, nesse sentido, eles eram pegos de surpresa, pensando que iriam trabalhar num escritório, né? Que era o convite que tinha sido feito em espanhol, quando se fala para alguém, passa pela minha oficina, passa pelo meu escritório, né? E chegavam aqui e tinham que trabalhar numa oficina de costura, né? Em condições muito inferiores do ponto de vista social e do prestígio, né? Que tem o que em espanhol se diria um taller de costura e não uma oficina de costura, né? Então, achei interessante também para pensar nesta questão do corte e costura, como diria Lacan. Lacan trabalhou muito a questão do corte e costura. Ele não conhecia esta história das oficinas, nem dos talleres, mas trabalhou muito a questão do
corte e da costura para pensar a questão do nome do pai, da forclusão, do que ele chamou de ponto de Capitoné, que é justamente um ponto de costura que sustenta a estrutura e que ele diz que se solta, que falta na psicose. Então, pensava, bom, nesta questão da tradução, né, das fronteiras, do como se transforma um significante ao mudar do discurso médico para o discurso psicanalítico e vice-versa, né? O exemplo do discurso médico para o psicanalítico, eu estou trazendo a questão da castração e vice-versa do discurso psicanalítico para o discurso médico-pedagógico, que é o que acontece na transformação do autoerotismo em autismo. Então, como estes significantes, e acho que haveria que pensar no cruzamento dos dois, por que são estes dois e não qualquer outros, né? Como se recorta e se corta o corpo de maneiras diferentes. O corpo das crianças e das mães, como se recorta e se costuram os laços familiares, os laços sociais, os laços destes grupos que agora manifestam também o direito de ter voz e sair da condição de ínfase. Bom, então, sendo 12h32, eu abro o lugar para conversar com vocês, tá bom? Muito obrigada, Adela. Acho que foi um importante percorrido, né? Acho que realmente voltar para a história e entender de que forma, né, isso foi se cortando e se recompondo para que a gente tenha hoje, né, a concepção do autismo e as repercussões, então, dessa palavra e dessa estrutura, eu acho fundamental. Então, acho que as pessoas devem estar ansiosas, eu não vou, para poder também conversar contigo, não vou ocupar o lugar. Passo a palavra, então, nós vamos parar de gravar a partir de agora, e a inscrição está aberta